Nityananda Ki Jai, Shri Shri Damodara Vrata Ki Jai, Casa de Cultura Vaishnava, Shila Prabhupada, Suzano Mandir, Brasil Yatra Ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Hare Krishna. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Hare Krishna. Nitai Gaura Premanande. Hare Haribol. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Jai Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Continuando com a transcendental leitura do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Madhya Lila 20. O Senhor Chaitanya instrui Sanatana Goswami, verso 110. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Vashandi Javana Sihamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Hari. Ekadesha Ishita Syagni Jyotsna Vistarini Jyata Parasya Brahmana Shaktis Tathedam Akhilam Jagat. Assim como a iluminação do fogo, situado num determinado local, espalha-se por toda parte, as energias da Suprema Personalidade de Deus para Brahman espalham-se por todo este universo. Citação do Vishnu Purana 22:53. Shetasvabhavikatina Shakti Parinati Chakti Jiva Shakti Aramaya Shakti. O Senhor Krishna tem naturalmente 3 transformações energéticas, a saber, a potência espiritual, a potência da entidade viva e a potência ilusória. Vishnu Shakti Parapruta Kshetragyakya Tatha Para Avidya Karma Sangyaniya Tiritya Shakti Ishyate. Além desta natureza inferior, ó poderoso Arjuna, há uma energia superior, que é minha e consiste em todas as entidades vivas que se defrontam com a natureza material e mantêm o universo. Verso citado do Bhagavad Gita 7.5, que também aparece no Adilila Pulei, Pulei, não é? Pulei aqui. Essa é a tradução do verso 112. Originalmente a energia de Krishna é espiritual e a energia conhecida como entidade viva também é espiritual. Todavia, há outra energia chamada ilusão, que consiste nas atividades fruitivas. Esta é a terceira potência do Senhor. Para maiores explicações sobre este verso, consulte o Adilila 7º capítulo,
verso 119. Shaktaya sarvabhavanam achintya gyanagochara yato ato brahmanastastu sharagadiya bhavasaktaya bhavanti tapadam shreshta bhavakasya yatoshnata. Todas as energias criativas inconcebíveis para o homem comum existem na suprema verdade absoluta. Essas energias inconcebíveis agem no processo de criação, manutenção e aniquilação. O principal entre os ascetas, assim como o fogo possui duas energias, a saber, calor e luz, estas energias criativas inconcebíveis são as características naturais da verdade absoluta. Citação do verso Vishnu Purana 1.3.2. Yaya Kshetragya Shaktihi Sa Vestita Nripa Sarga Sarvaga Samsara Tapam Akilam Gavatnoti Atra Santata. Ó rei, a Kshetragya Shakti é a entidade viva. Embora possa viver quer no mundo material, quer no mundo espiritual, ela padece as três espécies de misérias da existência material, pois se deixa influenciar pela potência avíria, ignorância, que lhe tolda a posição constitucional. Então, verso também do Vishnu Purana 6.7. Taya tirohitatvacha shakti kshetragya sangita sarvabhuteshu bhupala taratam yena vartate. Essa entidade viva, coberta pela influência da ignorância, existe sob diferentes formas de condição material. Ó rei, ela fica então, em maior ou menor grau, livre da influência da energia material. Agora sim. Apareyam mitastanyam prakritim vidime param jivabhutam mahabaho yayedam daryate jagat. Além dessa natureza inferior, ó poderoso Arjuna, há uma energia superior que é minha e consiste em todas as entidades vivas que se defrontam com a natureza material e mantêm o universo. Então, o verso do Bhagavad Gita 7.5, que também aparece no Adi Lila, 7º capítulo, verso 118. Krishna Burisei Jivanadi Bahir Mukha Ataeva Maya Tarideya Sansara Dukha. Esquecendo-se de Krishna, a entidade viva tem, desde tempos imemoriais, se deixado atrair pelo aspecto externo. Portanto, a energia ilusória Maya causa-lhe todas as espécies de misérias ao longo de sua existência material. Cruel, hein? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Ao esquecer sua posição constitucional de serva eterna de Krishna, a entidade viva cai imediatamente na armadilha da energia ilusória externa. Originalmente, a entidade viva é parte integrante de Krishna, pertencendo, portanto, à energia superior de Krishna. Ela é dotada com a inconcebível energia diminuta que funciona inconcebivelmente dentro do corpo. Contudo, a entidade viva, esquecendo-se de sua posição, estabelece-se na energia material. A entidade viva é chamada de energia marginal, pois, por natureza, é espiritual, mas devido ao esquecimento, acomoda-se na energia material. Assim, tem a opção de viver
ou na energia material ou na energia espiritual. E por essa razão chama-se energia marginal. Situada na posição marginal, ela às vezes se deixa atrair pela energia ilusória externa. E é aí que começa a sua vida material. Entrando na energia material, ela se sujeita às 3 mensurações cronológicas, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro existem apenas no mundo material, não se encontra isso no mundo espiritual. Sendo eterna, a entidade viva existia antes da criação deste mundo material. Infelizmente, está esquecida de sua relação com Krishna. Nessa passagem, descreve-se o esquecimento da entidade viva como anadi, o que significa que seu esquecimento data de tempos imemoriais. Deve-se entender que, devido ao seu desejo de competir com o desfrute de Krishna, a entidade viva cai na existência material. Deve-se entender que, devido ao seu desejo de competir com o desfrute de Krishna, quer desfrutar no lugar dele, né? A entidade viva cai na existência material. Simples assim. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya, Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jaya, Srila Prabhupada Ki Jaya. Então esse é o tom da nossa existência, que estamos aqui por isso, porque queremos desfrutar no lugar de Cristo. Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 10, verso 24. Sim. A libertação das árvores de Amalarjuna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rishi Bhagavata Mukyasya, Rishi Bhagavata Mukyasya, Satyam Kartum Vacho Hari, Satyam Kartum Vacho Hari, Jagama Shanakaishtatra, Jagama Shanakaishtatra, Yatrashtam Jamalarjuno, Yatrashtam Jamalarjuno. Rishir Bhagavata Mukhyasya, Rishir Bhagavata Mukyasya, Satyam Kartum Vacho Hari, Satyam Kartum Vacho Hari, Jagama Shanakaistatra, Jagama Shanakaistatra, Yatrastam Yamalarjunam, Yatrashtam Jamalarjuno. Rishir Bhagavata Mukyasya, Satyam Kartum Vacho Hari, Jagama Shanakaistatra, Yatrashtam Jamalarjuno. Tradução, vamos repetir, por favor. A Suprema Personalidade de Deus disse, a Suprema Personalidade de Deus disse, Shri Krishna, Shri Krishna, para fazer valer a veracidade das palavras do maior devoto, para fazer valer a veracidade das palavras do maior devoto, Narada, Narada,
vagarosamente, dirigiu-se ao local, onde estavam as árvores gêmeas, Arjuna. Verso 25. Devarshir me priyatatmo yatimo dhanadaatmajo tatatha sadaishyami yat-gidantant mahatmana. Tradução, vamos repetir. Embora esses dois jovens sejam os filhos do riquíssimo Kuvera, e eu nada tenho a ver com eles, Krishna é incrível, né? Devarshi Narada é meu muito querido, meu muito querido e afetuoso devoto, Portanto, porque ele desejou que eu ficasse face a face com eles, devo proceder dessa maneira, para que eles libertem-se, Hariu! Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Que incrível que é isso, hein? Já estava falando assim, eu não tenho nada a ver com eles, mas o meu devoto teve esse desejo, eu vou te satisfazer. Isso é muito profundo. Nalakuvari e Manigriva, na verdade, nada tinham a ver com o serviço devocional. E nem lhes passou pela cabeça ver a Suprema Personalidade de Deus face a face, pois esta não é uma oportunidade vulgar. Ninguém deve ficar pensando que só porque alguém é muito rico ou erudito, ou nasceu em família aristocrática, será capaz de ver a Suprema Personalidade de Deus face a face. Isto é impossível. Mas, neste caso, porque Narada Muni desejava que Nalakuvari e Manigriva vissem Vasudeva face a face, a Suprema Personalidade de Deus quis fazer valer as palavras de seu queridíssimo devoto Narada Muni. Se alguém busca o favor de um devoto, ao invés de pedir diretamente favores à Suprema Personalidade de Deus, ele é muito facilmente exitoso. Srila Bhaktivinoda Thakura, portanto, recomenda Vaishnava Thakura Tomara Kura Bhulya Janaha Muri. Krishna se tomara, Krishna dite para. Quando a seguir estritamente um devoto, quanto a seguir estritamente um devoto, a pessoa deve desejar tornar-se como um cão. Krishna está nas mãos do devoto. Prabhupada dá esse exemplo, né, que cão, ele é como um cachorrinho na coleira. O devoto, ele é como um cachorrinho na coleira. Faz tudo que o dono direciona. Assim é o devoto rendido ao mestre espiritual. Então isso aqui não é nem exagero. Quanto a seguir estritamente um devoto, a pessoa deve desejar tornar-se um cão, como um cão. Krishna está nas mãos do devoto. Adulabham Atmabhakto. Assim, sem o favor de um devoto, ninguém pode aproximar-se diretamente de Krishna.
e muito menos ocupar-se em seu serviço. Narottama Dasa Thakura, portanto, canta Chariya Vaishnava Seva Anishtara Payetikeba. A menos que alguém se torne servo de um devoto puro, ele não poderá libertar-se da condição de vida material. Em nossa sociedade Gaudiya Vaishnava, seguindo os passos de Rupa Goswami, nossa primeira atitude é buscar refúgio em um mestre espiritual genuíno, a do Guru Ashraya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosh Tute Rishir Bhagavata Mukyasya Satyam Kartum Vacho Hari Jagam Ashanaka Ishtatra Yatrashtam Jamalarjuno. A Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, para fazer valer a veracidade das palavras do maior devoto, Narada, vagarosamente dirigiu-se ao local onde estavam as árvores gêmeas Arjuna. Devarshir me priyatamu yadimodahanatmatmajo tatatha sabda ishyami yadgitam tam mahatmana. Embora esses dois jovens sejam os filhos do riquíssimo Kuvera, eu nada tenha a ver com eles. Devarshi Narada é meu muito querido e afetuoso devoto. E, portanto, porque ele desejou que eu ficasse face a face com eles, devo proceder dessa maneira para que eles libertem-se. Então, isso aqui tem tantos significados nessa colocação do Bhagavatam, essa situação do Bhagavatam. Tem tanto significado, isso é tão profundo, mas, por outro lado, é tão simples, tão claro, tão direto que, embora seja de um cunho muito filosófico tudo isso, é muito direto para quem realmente está tentando entender como proceder como um devoto, como acertar na vida, como realmente desenvolver as qualidades dessas almas liberadas, esses devotos puros. Porque o devoto puro, ele não é simplesmente um representante de Krishna. Ele faz valer a vontade de Krishna. Ele faz valer a vontade de Krishna. A vontade do devoto puro não é outra senão a vontade de Krishna. E Krishna, como o controlador supremo, Ishvara, Parama Krishna, Krishna como o controlador supremo, sempre vai satisfazer o desejo do seu devoto. Sempre vai fazer valer o que o seu devoto está querendo, uma realidade. Então aí mora o segredo de o porquê que ninguém pode se libertar se não for se liberar do ciclo de nascimentos e mortes, se for através da misericórdia de um devoto puro de Krishna. Aí está todo o significado disso. Porque Prabhupada deixou aqui bem claro, mas muito claro mesmo.
Se alguém busca o favor de um devoto ao invés de pedir diretamente favores à Suprema Personalidade de Deus, ele é muito facilmente exitoso. Quer ter sucesso? Queremos chegar lá? E o devoto puro de Krishna, ele é assim, ele tem muitos repertórios, não é que ele só atende a um, só sabe dizer, resolver o problema de um, de outro, não, ele satisfaz os desejos de todos, ele sabe como abençoar, como proteger misericordiosamente qualquer alma condicionada, centenas, milhares. E porque, como o Srila Prabhupada sempre falava, nesse mundo material existe uma variedade muito incrível, tudo não é um. Para cada um existe um contexto, para cada um existe uma relação, mas o que importa é que a conexão desse devoto puro com Krishna é tão grande, é tão forte, que para todos os objetivos, Krishna vai estar em cada desejo dele, satisfazendo cada entidade viva que está sendo chamado Visarga. Visarga quer dizer o favorecimento de um devoto. O favorecimento de um devoto puro. Não é qualquer coisa, não é pouca coisa. Então, esse contexto de Visarga, a gente vê nada muito, estou falando aqui, vamos fazer um resumo dessas variedades rápido. Narada Muni deu um tipo de... favoreceu de maneira especial o caçador, por exemplo, o Brigari, que não foi o mesmo favorecimento que ele fez para Radha Maharaja, que não é o mesmo favorecimento que ele está fazendo agora para Nalakuvari e Manigriva. Não é. São diferentes favorecimentos, mas isso é tudo chamado Visarga. E quando tal devoto reciproca a misericórdia do mestre espiritual com o desejo intenso, a sinceridade de ouvir e seguir, o cachorro, quando ele fica que nem um cachorrinho na coleira, sendo levado pelo mestre espiritual, ele se torna Naisargiki, favorecido por esse favorecimento do devoto puro em diferentes níveis, em diferentes situações, diferentes circunstâncias, mas a qualquer um desses é outorgado Rati. E essa Rati é chamada Naisargiki, porque foi o favorecimento direto de um devoto puro. Ah, mas isso aí são casos específicos, são passatempos, é para a gente aprender, é para a gente entender. É verdade. Mas no contexto geral, isso acontece sempre com o mestre espiritual e o discípulo sincero, sempre. Por exemplo, o Shetashvatara Upanishad, verso 26, 6:26. Ele fala: Yasadevi Parabhakti Yatadevi Tataguruta Sati Katitahyarta Prakashanti Mahatmana. O que fala esse verso? Que só aquele que tem fé inabalável, a fé uma fé capaz de se tornar uma fé realizante, que faz você fazer aquilo que você está ouvindo sobre o assunto, o que tem que ser feito. Só aquele que tem fé inabalável em Krishna e no mestre espiritual e em Krishna. Só para aquele que tem fé inabalável nas palavras do mestre espiritual, nas palavras de Krishna, é que o conhecimento transcendental é revelado. Se o conhecimento transcendental não foi revelado, ninguém vai conseguir
Conhecimento transcendental. Se desvencilhar daquilo que prende a gente aqui nesse mundo, por incrível que pareça, que é o conhecimento material. Você não vai ser desinteressado do conhecimento material se você não tiver muito mais satisfeito, transcendentalmente satisfeito, porque você está absorto em conhecimento transcendental. O único que dá isso aí é Krishna. Não é nenhum doutor, não é nenhum erudito, não é nenhum professor muito incrível nesse mundo material que tem esse poder, que vai fazer essa mágica. Quem faz é só o mestre espiritual, porque ele é o devoto puro de Krishna. Ele tem realização desse conhecimento transcendental e ele nunca sai dessa atmosfera transcendental. Então ele outorga o conhecimento transcendental para quem é rendido a ele, para quem é completamente obediente a ele. Então, em última instância, o que vai acontecer? Krishna explicou. Isso aqui é tudo um ensinamento de Krishna. Krishna explicou no Bhagavad Gita, né? O conhecimento transcendental, capítulo 4. É o capítulo 4 do Bhagavad Gita, no verso 36, ele fala o quê? Apicedasi papebhya, savebhyo papakritama, sarvagyana pravenaiva, vridinam santarishasi. Olha, ainda que você seja o pior dos pecadores, você seja o mais caído, o mais degradado, Narakuvari e Manigriva, a situação que eles estavam. E o caçador, o Murigari? Mas eles entraram no barco do conhecimento transcendental. Quer seja quem quer que seja, o pior das almas caídas, a pior das almas caídas, o pior dos pecadores, se você entrar no barco do conhecimento transcendental, serás capaz de cruzar esse oceano de miséria, e de nenhuma outra maneira. Então é ouvir o que o mestre espiritual tem para dar, aceitar, ouvir e seguir. Então, o primeiro passo também que Krishna falou, está dividido para bater na parede para Shana, você vai ao Padekshant Tegina, que não está Tadashnaha. Quem pode dar essa visão transcendental para você? Quem tem ela? O vidente da verdade. Então, quem deve ser ouvido e seguido? O que é o Tasmat Guru Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttama? Eu falei lá antes, a gente não vai conseguir se apegar ao conhecimento transcendental, aceitando única e exclusivamente só o conhecimento transcendental como verdade, enquanto a gente estiver muito deslumbrado, muito enamorado do conhecimento material. Vedeshu Durlabham. A Durlabham Matma Bhakto. Aqui Prabhupada citou. Prabhupada citou aqui. A Durlabham Matma Bhakto. Krishna está nas mãos do devoto. Krishna não está nas mãos dos conhecedores do Vedanta, dos eruditos. Ele não está nas mãos de ninguém. O que dizer do conhecedor do conhecimento material falível, especulado, convencional, como é todo conhecimento material. Então, a gente tem que entender isso. Por que eu ouço e sigo um devoto puro? Por que eu me rendo a um devoto puro? Por que eu estou como um cachorrinho na coleira, sendo levado pelo devoto puro? Porque não temos nada a perder com essa submissão completa. Muito pelo contrário, por pior que sejamos, por pior que seja o nosso karma atual, vamos transcender o oceano das misérias materiais. Vamos atravessar esse oceano das misérias materiais pela satisfação do mestre espiritual, pela visarga, pelo favorecimento que esse mestre espiritual vai nos dar. Quanto mais nós agradamos o mestre espiritual, quanto mais o mestre espiritual fica satisfeito, tanto mais Krishna está satisfeito conosco. Tanto mais. Então é muito importante a gente entender isso, e muito importante a gente entender, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, ele deu todo esse exemplo quando ele apareceu nesse mundo. Lá no começo do Sri Chaitanya Charitamrita, lá de Lila, verso 14, tem um verso que é muito famoso, que é importante para a gente entender isso. Né? Esse verso, a gente sempre repete ele, né?
Esse verso explica como Krishna é tudo, como Krishna é o devoto, como Krishna é a encarnação do devoto, como Krishna é a manifestação do devoto, como Krishna é o devoto puro e como Krishna é a sua energia devocional. Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Ofereço minhas reverências a Krishna, a suprema personalidade de Deus, que não é diferente de seus aspectos como devoto, Chaitanya Mahaprabhu, como encarnação do devoto, Nityananda Prabhu, como manifestação do devoto, Mahavishnu, Advaita Acharya, como devoto puro. Devoto puro é devoto puro. Devoto puro. Quem é o devoto puro no Panchatattva? Qual é a manifestação do devoto puro? Gadadhara Pandita. Gadadhara Pandita. E depois, quem é o representante máximo da energia devocional? Aí sim, o Narada. Shrivasa Pandita. Ele representa, ele é uma encarnação de Narada, o Shrivasa Thakura. Tanto é que o Sr. Chaitanya começou o movimento de sangue, está ali na casa dele. Ele é o maior pregador do universo, ele é Narada. Então nós temos que entender que quando se fala assim de devoto puro, é devoto puro mesmo, gente. Devoto puro mesmo. Devoto puro não é igual a alma condicionada, não. Ele é Nityasiddha. A alma condicionada é Nityabada. Nós podemos nos qualificar, nós podemos avançar como energias devocionais de Krishna, porque somos todos energias devocionais de Krishna, até ficar parecido com a alma liberada e ganhar esse status de alma liberada. Mas a alma liberada é esse devoto puro que Krishna, se alguém busca o favor de um devoto, ao invés de pedir diretamente favores à Suprema Personalidade de Deus, ele é muito facilmente exitoso. Por quê? Porque esse é o devoto puro. A sucessão discipular infalível, ela é formada por essas Nityasiddhas, pelos devotos puros. Então nós temos que ter fé inabalável em Prabhupada. Ele é o devoto puro. Nós temos que ter fé inabalável na ordem, nos desejos de Prabhupada. Porque ele é o nosso devoto puro. Ele é o nosso representante na sucessão discipular Gaudiya Vaishnava. É ele. Chaitanya Charitamrita, está lá no Adilila, também fala Guru Krishna Rupa Hana Shastreira Pramana Guru Rupa Krishna Kripa Karena Bhaktagani. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que, na opinião ponderada de todas as escrituras, todas, o mestre espiritual, esse, não é diferente de Krishna. Krishna vem para esse mundo para salvar as almas condicionadas, o seu devoto, os seus devotos, na forma do mestre espiritual. Na forma do mestre espiritual. Krishna se tornou uma Vibhinancha, então não, a Vibhinancha é sempre uma diva tattva.
ela é sempre energia devocional de Krishna. Sempre. O devoto puro de Krishna é sempre o representante, a Nityasiddha, da potência interna de Krishna, Gadadhara, que é nada mais, nada menos que, originalmente, quem? Rukmini, que era Dharani. Expansões. Se a gente não entender esses pormenores da filosofia, a gente fica achando que tudo é um. Não é, não. Não é, não. Ah, ouviu e seguiu um devoto sincero, transcende o nascimento e morte, desenvolve amor por Krishna, volta para o mundo espiritual. É verdade também, mas é porque esse devoto sincero, ele ouve e segue uma alma liberada em sucessão discipular. Sempre. Sempre. Essas almas liberadas, que é a maior prova do que isso, eles são energias devocionais de Krishna também, mas eles nunca caem em ilusão, nunca caíram. Nunca caíram. Ah, estou vendo, você está acabando de falar aí que Narada Muni é uma encarnação, Shrivasa Pandita é uma encarnação de Narada Muni, ele é energia devocional. É? Mas como que ele chegou lá? Tem tantas histórias de Narada. Tomando os remanentes das almas liberadas. Servindo as almas liberadas. E aí você vai, não é que é que adquire as qualidades. A Nityasiddha é como o fogo, a Nityabada é como o ferro. A Nityabada, favoravelmente, de maneira positiva, submissa e rendida, fica colada na Nityasiddha, tendo como objetivo na vida só fazer o desejo dela, mas nenhum outro e faz, ela adquire essas qualidades do fogo. Ela adquire o poder da alma Nityasiddha. Ela adquire calor e luz também, e ela continua difundindo isso para outras energias devocionais que também vão, em sucessão discipular, recobrando a consciência, recobrando o brilho original, recobrando o poder e a luz originais, recobrando a sua posição constitucional eterna de servo amoroso de Krishna no mundo espiritual. Mas é assim, por isso que o Sr. Shiva falou, é melhor você adorar Krishna, porque não tem adoração mais elevada que essa. Aradhanana Saravesham, Vishnu Aradhanam Param, Tasmat Parataram Devi, Tadyanam Samarchanam. Ele está falando ali para a energia ilusória manifestada de Krishna, Maya, Durga Devi, ele está falando, realmente não pode existir adoração maior que a adoração a Vishnu. Isso é o que tem de mais elevado. Porém, ainda existe uma adoração mais elevada que essa. Não porque essa adoração é mais elevada, é porque essa adoração satisfaz muito mais a Krishna do que a adoração a ele diretamente. É a adoração ao seu devoto puro, ao seu servo amoroso. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí tem um monte de significado esotérico por trás disso que corrobora essa verdade. Corrobora. Como que eu vou adorar alguém que eu nem estou vendo, nem consigo ver, nem conheço, nem vejo? Como que eu vou desenvolver uma amizade, um amor espontâneo, através do serviço, por alguém que nem sei quem eu não sei quem é Krishna? Ah, mas todos nós sabemos quem é Prabhupada, ou não? Todos nós sabemos quem é um representante autêntico de Prabhupada, ou não?
Aí dá para servir esse aí, dá para adorar esse daí, dá para desenvolver amor por ele, dá para ouvir tudo que ele manda ser feito e fazer e dar certo na vida. Aí sim. Aí sim. E por que isso acontece? Porque Krishna é assim, essa é a natureza de Krishna. Krishna fica tão satisfeito com o seu devoto puro, imaculado, que o desejo dele é uma ordem para ele. Então o mestre espiritual olha para o discípulo assim e fala, puxa, que alma rendida, que alma honesta, sincera. Nossa, esse devoto está me dando muito prazer por ser tão determinado, tão sério assim. Pronto, isso aí quem está ouvindo é Krishna. Krishna fala, nossa, o meu devoto puro ficou satisfeito, eu estou muito mais satisfeito do que ele ainda. E quem está fazendo isso? Aquela alma lá, que é a energia devocional minha, que está recobrando a sua consciência verdadeira e está agindo de maneira correta. Isso aí é o resultado de estar dividindo para Lipatena, para você vai o Padekshanti Tegena Nigrasnastata Darshanaha. Ele não ficou de maneira ingrata, simplesmente ouvindo, entendendo, sendo iluminado e sem servir. Não, ele está pagando o mestre espiritual por gratidão com amor. Amor é sinônimo de serviço. Serviço é sinônimo de amor. Ele serve porque ele ama, ele está provando que ele ama o mestre espiritual, porque ele está fazendo tudo por ele. Ele esqueceu-se de si mesmo, ele está fazendo, esse é o cachorro na coleira, ele está fazendo tudo pelo mestre espiritual. E quando isso acontece, isso é a perfeição da sucessão discipular. Sadhavur hridayam mahyam sadhunam hridayam tvaham adhanati najanati naham debyo managapi. Krishna falou isso. Meu devoto puro só carrega a mim no coração. Portanto, eu só carrego a ele. Meu devoto puro só se preocupa comigo. Portanto, eu só me preocupo com ele. Quando Krishna vê uma alma, uma Vibhinancha comum, tão rendida, submissa e desejosa de ver esse devoto puro dele sendo servido e satisfeito, adorado, embora ele não seja um Anityasiddha, embora ele seja ainda uma Nityabada, ele está sendo favorecido por Krishna indiretamente, porque ele está sendo favorecido por esse sadhu aí, Sadhavu Hridayam Mahyam, por esse que só carrega Krishna no coração. Só carrega Krishna no coração, mais nada. Aí uma alma honesta, sincera, só carrega esse mestre espiritual no coração. A única coisa que ele quer. Por tabela, ele está recebendo o quê? Esse favorecimento de Krishna, embora Krishna nem saiba quem ele é. Ele sabe quem é o seu devoto imaculado, o seu devoto que está aqui, ó. Embora esses dois jovens sejam os filhos do riquíssimo Kuvera, e é o riquíssimo, hein? E eu nada tenho a ver com eles, Devarshi, nada. É meu muito querido e afetuoso devoto. E, portanto, porque ele desejou que eu ficasse face a face com eles, devo proceder dessa maneira para que eles libertem-se. Então, já pensou? Já pensou se a gente consegue satisfazer Prabhupada dessa maneira? Para Krishna falar, nossa, o desejo de Prabhupada é que aquele devoto que está satisfazendo tanto a ele seja liberado. Vou liberá-lo. É assim que funciona. Só que para tudo isso tem um processo. E o processo é esse. O processo é se tornar tão rendido ao mestre espiritual quanto um cachorrinho é na coleira para o dono dele. Né? Por quê? Porque já cansamos de ouvir isso tantos,
tantas descrições desse mesmo princípio. Sem o favor de um devoto, ninguém pode aproximar-se diretamente de Krishna. E muito menos ocupar-se em seu serviço. E se não existir bhakti, se não existir serviço devocional, não vai existir nada. Quem se ocupava em serviço devocional antes do nosso Mahayana chegar aqui no Ocidente, Srila Prabhupada? Quem? Quem poderia, de maneira alucinada, ficar pensando que não, eu estou assim com Deus e tal? Nem sabia. Quem sabia aqui nesse Ocidente quem era Deus antes de Prabhupada chegar? Como Deus é? E o que dizer então dessas particularidades que são difíceis de serem entendidas de Bhakti, são complexas do serviço devocional? Quem sabia de todas essas coisas? Ninguém. Então, qual é a dúvida? Nenhuma. Assim como Narada é o maior expoente da energia devocional de Krishna, a Jiva Tattva, e dá o exemplo que isso só foi conquistado através do seu serviço amoroso às Nityasiddhas. Nós temos que fazer a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque aí é uma pessoa só, é Krishna. Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele apareceu nessa era na forma de um devoto, com o aspecto de um devoto. Ele se expandiu na sua energia, na sua encarnação devocional, que é Balarama, Nityananda. Ele se manifestou como a encarnação de Advaita Acharya, que é o Mahavishnu, a verdade última para o universo cósmico material, dentro desse universo cósmico material. Ele se manifestou como o devoto puro como a sua potência interna de prazer, Gadadhara Pandita. E ele tem o expoente máximo dessas energias devocionais todas, que são as incontáveis entidades vivas, que é Gadadhara, que é Shrivasa Pandita, Shrivasa Tattva, Narada Muni. Mas tudo isso aí é uma pessoa, é a suprema personalidade de Deus. Então nós somos partes dessa suprema personalidade de Deus, mas nunca vamos ser. Nós podemos chegar ao nível das Nityasiddhas, mas nós não somos Nityasiddhas, somos Nityabadas. Esse é o caminho. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Nós temos que entrar no barco do conhecimento transcendental. Mas enquanto nós tivermos alguma esperança no conhecimento material, jamais vamos entrar no barco do conhecimento transcendental. E se entrarmos, não importa a situação degradada em que nos encontramos, mais degradado do que o Brigari, acho que ninguém de nós aqui é, graças a Krishna. Né? O Brigari é um matador que não só matava, como curtia ver o animal sofrendo para morrer. Poxa, não é? E aí? Recebeu o Visarga de Narada Muni. Narada é assim. O outro é praticamente leve, tranquilo. Narada Maharaja recebeu Visarga dele. Narada Kumari Manigri, 2 semideuses. Que embora semideuses, que não quer saber quem são eles, hein? Não conheço, não sei dele, não sei. Embora esses 2 jovens sejam os filhos do riquíssimo Coveira, eu nada tenho a ver com eles.
Vaishnava é meu muito querido e afetuoso devoto, e portanto, porque ele desejou a Visarga, que eu ficasse face a face com eles, devo proceder dessa maneira para que eles libertem-se. Ó, Prabhupada, por favor, queira que Krishna se apresente para nós, para que nós possamos nos libertar do enredamento material. Não é assim? Paramahansa, muito obrigado. Gabriela, Benjamin Ishwari, Vícalo, Yálico Torres, Padmanabha. Estamos juntos aí ouvindo e seguindo o Bhagavatam. Esse é o caminho. Muito obrigado a todos. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Balarama também estava no começo. Padmanabha.